Hoje vamos falar de Atanásio de Alexandria. E o verbo se fez carne. Então preste bem atenção, você que nunca ouviu falar de Atanásio de Alexandria, a partir de agora você vai ouvir falar sobre este homem. Quem foi ele? Entre os séculos 3 e 4, a igreja enfrentou grandes perigos. Um dos principais foi a heresia conhecida como arianismo. Ário era presbítero na igreja de Alexandria, no Egito. Ensinava que havia apenas o Deus eterno e que Cristo foi criado por ele antes do tempo, uma criatura intermediária que se situava entre Deus e a criação. O resultado dos debates sobre esse ensino, que quase dividiram a igreja, foi a formulação de uma das mais importantes confissões de fé cristãs, o Credo de Nicéia, elaborado durante o concílio eclesiástico realizado na cidade de Nicéia, a atual Iznik, na Anatólia, hoje parte da Turquia, em maio de 325. Dentre as muitas pessoas que assistiram ao concílio de Nicéia, encontrava-se um jovem diácono de estatura tão baixa que seus inimigos zombavam dele, chamando-o de Anão Negro. Tratava-se de Atanásio, o secretário de Alexandre, bispo de Alexandria. Ele seria o maior teólogo do seu tempo, o mais importante e resoluto defensor das decisões do concílio de Nicéia. Atanásio nasceu em uma família cristã em Alexandria, no Egito, por volta do ano 300. De sua infância, pouco se sabe. Gregório de Nazianzo afirmou que ele falava grego e cópita, o idioma dos habitantes da região, e tinha a pele morena escura como a dos cóptas. É muito provável que ele tenha pertencido a esse grupo, descendente, portanto, das classes sociais mais pobres do Egito. Mesmo não conhecendo o hebraico, ele foi capaz de escrever uma carta quando no exílio, e mesmo sem ter acesso a um exemplar das Escrituras, citou de memória os textos da tradução grega do Antigo Testamento, que se referiam à doutrina da Trindade, sem omitir um texto sequer. Olha que memória, olha que cabeça ele tinha, com relação às Escrituras. A conversão de Atanásio ocorreu quando ainda jovem, pois aos 17 anos ele foi escolhido para ocupar o cargo de leitor. Em 319, aos 23 anos, Atanásio tornou-se diácono e secretário do bispo Alexandre, a quem acompanhou, sem direito a voto, ao concílio de Nicéia em 325, surpreendendo a todos pelo talento nas discussões teológicas e por seu conhecimento profundo da Escritura. Esse concílio foi a primeira tentativa de se obter unidade eclesiástica, no contexto em que o Império foi finalmente unificado, depois de longa guerra civil que se encerrou com as vitórias militares de Constantino I em 324. Então preste bem atenção, ele era diácono da igreja, era leitor também. Naquele tempo tinha o leitor oficial que lia as Escrituras na liturgia. E ele, apesar de ser diácono, ele era uma pessoa muito conhecedora da teologia e também da Bíblia. Significa dizer que diácono precisa também conhecer a teologia, precisa conhecer também a Bíblia, precisa ter um bom conhecimento, até para que, se alguém perguntar algo, ele tenha, saiba como responder e se dedique cada vez mais também ao estudo. Nós muitas vezes pensamos que este é o papel apenas de presbíteros ou pastores ou mestres, mas também deve ser o trabalho e a dedicação também dos amados irmãos diáconos. Nossa irmã Caçola entrou, a paz do Senhor Jesus para todos, Cláudia também, a paz do Senhor pastor, amém. Boa tarde para todos, Deus abençoe a vida de vocês. Pela manhã não pude estar aqui para poder fazer a leitura da palavra, mas se Deus quiser amanhã estaremos. Então uma boa tarde a todos, hoje à tarde com a leitura de uma biografia para a nossa edificação. Então vamos lá, continuando.
O símbolo de fé estabelecido nesse concílio foi reafirmado em 381 no concílio de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, com o seguinte texto: cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem e foi crucificado por nós sobre o poder de Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, e na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Este foi esse símbolo da fé, o credo, né, da primeira igreja aí nos seus 300 primeiros anos, mais ou menos. Como nós explicamos quando falamos da última biografia, quando diz que nós cremos que a igreja é una, santa, católica e apostólica, estamos dizendo que a igreja é uma só. A igreja é santa, é separada por Deus, é católica porque ela abrange todos os crentes de todas as nações, porque a palavra católica significa universal. Aqui não está se referindo basicamente ou explicitamente na igreja católica romana. A igreja católica que é composta de todos os salvos em todas as nações. E, obviamente, apostólica, porque ela descende da doutrina dos apóstolos. Portanto, continuando, diz assim: dessa forma foi estabelecida a linhagem ou a linguagem que se tornou consenso das igrejas católicas, ortodoxas e protestantes para o artigo fundamental da fé cristã. Gregório de Nazianzo nos relata que em Nicéia os arianos observavam o valoroso campeão da verdade, de estatura baixa, quase frágil, mas de postura firme e de cabeça erguida. Quando se levantava, parece que se sente passar uma onda de ódio através dele. A maioria da assembleia olha com orgulho para aquele que é o intérprete do seu pensamento. Atanásio também se relacionou estreitamente com os monges do deserto. É ainda Gregório de Nazianzo quem nos diz que ele costumava visitar Antônio e lavar-lhes as mãos. Por causa desse detalhe, alguns sugerem que Atanásio tenha sido ajudante desse famoso monge quando menino. O livro Vida e Conduta de Santo Antão, escrito por Atanásio, exerceu profunda influência na evolução do movimento monástico e se tornou o mais importante livro de devoção cristã até o surgimento das Confissões de Agostinho, né? Santo Antão é conhecido como monge do deserto. Ele vivia no deserto e tal, e foi também muito influenciou muito a vida de Santo Agostinho. Com os monges, Atanásio aprendeu a necessidade de disciplina e austeridade, o que lhe valeu a admiração de seus amigos e o respeito de seus inimigos. Ele não tinha paciência com requintes filosóficos, nem estilo polido ou habilidade política, mas, como pastor, mantinha-se perto do povo. Sua teologia não é especulativa, mas afirmação doutrinal, dominada por um forte senso de buscar o que é essencial. Antes do começo da controvérsia ariana, Atanásio já tinha escrito 2 obras: Contra os Pagãos, uma defesa do cristianismo contra o paganismo,
e a encarnação do Verbo, uma exposição da doutrina da redenção. Como ele afirmou, o Verbo de Deus se fez homem para que fôssemos deificados. Tornou-se corporalmente visível a fim de adquirirmos uma ideia do Pai invisível. Suportou o trajes da parte dos homens para que participemos da imortalidade. Em resumo, o Verbo tornou-se Deus conosco. Seguindo Alistair McGrath, podemos resumir o pensamento de Atanásio a duas questões principais. Em primeiro lugar, ele defendeu que somente Deus é capaz de salvar. Deus e somente Deus pode vencer o poder do pecado e trazer-nos a vida eterna. Uma característica essencial da criatura reside na sua necessidade de redenção. Nenhuma criatura pode salvar outra criatura. Apenas o Criador pode redimir a criação. Uma criação não podia unir a criatura a Deus. Uma parte da criação não pode alcançar a salvação à criação. Ela mesma tendo necessidade de salvação. Uma criatura não teria podido criar. Uma criatura não podia de modo algum nos resgatar. Isso é a grande verdade da essência cristã. A gente precisava de um Deus encarnado, alguém que fosse perfeito para poder pagar o preço de nós imperfeitos. Essa é a base de toda a teologia cristã. Tendo enfatizado que somente Deus pode salvar, Atanásio elaborou um argumento impossível de ser refutado pelo arianismo. O Novo Testamento e a confessam Jesus como Salvador. Entretanto, como Atanásio enfatizou, apenas Deus pode salvar. Assim, a única solução possível, conforme defende Atanásio, é crer que Jesus é Deus encarnado. McGrath resume a lógica do seu argumento da seguinte forma: primeiro, nenhuma criatura pode redimir outra criatura. Segundo, de acordo com Ário, Jesus Cristo é uma criatura. Portanto, terceiro, de acordo com Ário, Jesus Cristo não podia redimir a humanidade. Olha que lógica, né, ele se utilizou. Em seguida, Atanásio apresentou uma variação um pouco diferente do seu argumento, que tomava por base as afirmações da Escritura e da tradição litúrgica cristã. Primeiro, somente Deus pode salvar. Isso aí é incontestável. Segundo, Jesus Cristo salva. Lógico. Terceiro, portanto, Jesus Cristo tem que ser Deus. Esse é o pensamento lógico, né, de Atanásio, que destruiu os argumentos do arianismo. Você sabe que o arianismo hoje, né, ele é travestido das doutrinas das testemunhas de Jeová. Como concluiu McGrath, a salvação para Atanásio envolve a intervenção divina. Deus assumiu a condição humana com a finalidade de transformá-la. Deves entender, escreveu ele, deves entender porque o verbo do Pai, tão grande e tão elevado, se manifestou em forma corporal. O corpo como algo condizente com a sua própria natureza, mas, muito ao contrário, na medida em que ele é o verbo, ele é sem corpo. Manifestou-se em um corpo humano por esta única por causa do amor e da bondade de seu Pai. Pela salvação de nós homens, ele se tornou aquilo que somos, para que pudesse fazer de nós aquilo que ele é. Ou como Justo Gonzalez destaca, de outro modo, a obra da salvação é tão grande como a da criação. E por conseguinte, o Salvador não pode ser menos que o Criador. Deus Filho, verdadeiro Deus, com o Pai e o Espírito Santo, em graça, uniu sua natureza divina à natureza humana ao mistério da encarnação. Somente tal humilhação, por amor de nós, poderia salvar pecadores e transformá-los à imagem de Deus. Em segundo lugar, como McGrath destaca, Atanásio afirmou que os cristãos adoram e oram a Jesus Cristo. Até o século IV,
a adoração e a oração a Cristo eram comuns nos cultos cristãos. Atanásio defendeu que se Jesus Cristo fosse uma criatura, então os cristãos eram culpados por adorar uma criatura em vez do Criador. Em outras palavras, eles caíram em idolatria e blasfêmia, pois eram totalmente proibidos de adorar qualquer pessoa ou coisa, com exceção de Deus. Assim, Atanásio argumentou que a adoração e a oração cristã em algo sem sentido. Ainda corretos, porque ao fazer conheciam por aquilo que ele era, o Deus encarnado. Como tantas vezes ocorria na igreja, na história da igreja, a expressão lex orandi lex credenti, isto é, a regra da oração, a regra da fé. A regra da oração determina a regra da fé. Resumiu a crise do início do século IV, se tornando um excelente exemplo da importância da adoração e da oração. Em resumo, as duas razões fundamentais pelas quais Atanásio rejeitou o pensamento ariano foram, em primeiro lugar, porque uma implicação do arianismo era que a salvação provinha de uma criatura, e, em segundo, porque se aproximava do politeísmo. Daí a seriedade presente na linguagem das cláusulas de abertura de um importante texto litúrgico e catequético do século VII, supostamente atribuído a todo aquele que, antes de tudo, deve professar a fé católica. Quem quer que não a conserve íntegra, inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. E a fé católica consiste em venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Lógico, lembre, quando se fala de fé católica, está falando da fé, da toda a Igreja Católica Romana especificamente. Nós já explicamos que católico significa universal. Nosso irmão Diácono Marinésio, da graça e paz do Senhor, pastor, e todos que estão assistindo, amém. Vamos continuar a leitura. Em 7 de junho de 328, 2 meses e meio depois da morte de Alexandre, Atanásio foi ordenado bispo de Alexandria, contrariamente ao seu próprio desejo. Pelos próximos 45 anos de bispado, ele passaria 17 anos em 5 exílios, entre 336 e 366, sofrendo pela fé. Diante de uma ordem do imperador Constantino I, Atanásio se recusou a restituir a Ário, que voltava do exílio, à igreja que ocupara em Alexandria. Ele afirmava ser impossível reintegrar na igreja homens que contradizem a verdade, fomentam a heresia e contra os quais um concílio geral pronunciou um anátema. Recomeçaram os conflitos em Alexandria. Ora, veja, Atanásio já tinha combatido a Ário, Atanásio já tinha defendido a fé cristã contra a Ário, mas quando Constantino manda por decreto que ele restitua a Ário como bispo novo da igreja, como presbítero da igreja, enfim, Atanásio ele se recusa a fazer isso. Ele sabia que era um erro. Disse: olha, a gente já condenou esse camarada. O concílio já disse que ele é anátema, ele é maldito. Então não posso fazer isso. E por causa disso, ele foi exilado. O colega de Ário, Eusébio de Nicomédia, agora o líder da facção ariana, sabia que Atanásio era um dos seus principais inimigos. Por isso, ele e seus aliados tentaram de tudo para desacreditá-lo, fazendo circular boatos de que praticava magia
e oprimia os cristãos do Egito. Olha mesmo. Constantino I ordenou que Atanásio se apresentasse diante de um sínodo presidido pelo historiador Eusébio de Cesareia, reunido em Tiro, hoje no Líbano, em 335, num qual teria de responder a graves acusações: sabotar o fornecimento de trigo, apoiar rebeldes ao trono imperial e ter matado Arsênio, bispo de um grupo rival, e de ter-lhe cortado a mão para usá-la em ritos mágicos. Olha que tipo de acusação Atanásio foi vítima. Justo Gonzalez narra que Atanásio foi a Tiro. Ao ouvir a acusação que era feita contra ele, mandou entrar na sala um homem coberto por uma grande capa. Depois de verificar que as diversas pessoas presentes conheciam Arsênio, ele mandou descobrir o rosto do encapuzado. Seus acusadores ficaram confusos ao reconhecerem o bispo, que aparentemente tinha sido assassinado. Alguém gritou que Atanásio não o matara, mas tinha cortado a mão de Arsênio. Diante da insistência da Assembleia, Atanásio descobriu uma das mãos de Arsênio que estava intacta. Alguns dos presentes, influenciados pelos rumores espalhados pelos arianos, gritaram que havia sido a outra. Então ele mostrou que a outra mão de Arsênio também estava em seu lugar. E perguntou em tom sarcástico: que tipo de monstro acham que Arsênio é, que tinha 3 mãos? Por causa dessas palavras, alguns começaram a rir, enquanto outros não podiam dizer nada, a não ser que os arianos os haviam enganados. O sínodo terminou na mais completa bagunça. Atanásio foi condenado e precisou fugir. E Ário foi reabilitado, ainda que tenha falecido pouco depois. Olha mesmo. Como Justo Gonzalez conta, o bispo de Alexandria aproveitou essa oportunidade para apresentar seu caso ao imperador. Embarcando num pequeno navio, foi para Constantinopla. Num certo dia, na rua principal da cidade imperial, saltou diante de Constantino I, segurou seu cavalo pelas rédeas e não soltou até que o imperador lhe prometesse uma audiência. Com este ato, o bispo acabou por ganhar a raiva e o respeito do imperador. Algum tempo depois, Eusébio de Nicomédia acusou Atanásio de ter o controle do mercado de trigo do Egito e de ameaçar suspender o fornecimento do mesmo a Constantinopla. Ainda que ele tinha absolvido Atanásio das outras acusações, Constantino I acreditou no que o bispo ariano lhe dizia e ordenou que Atanásio fosse exilado na cidade alemã de Treves, a atual Trier. Foi este o primeiro dos seus 5 exílios. Constantino I morreu em 337 e seus 3 filhos, Constantino II, Constante I e Constâncio II, o sucederam. Os irmãos decidiram que todos os bispos que haviam sido exilados por causa da oposição ao arianismo poderiam voltar para suas sedes. Assim, Atanásio retornou a Alexandria. O segredo de Atanásio, o regresso de Atanásio a Alexandria, no entanto, marcou o recomeço de toda uma vida de lutas. Na cidade, havia alguns que apoiavam os arianos e agora diziam que Atanásio não era o bispo legítimo de Alexandria. Deposto pelo sínodo de Antioquia, fizeram com que um ariano, Gregório de Capadócia, assumisse o bispado de Alexandria. Como Atanásio não quis entregar-lhe as igrejas, Gregório decidiu tomá-las pela força. Diante de tal fato, Atanásio decidiu que era melhor sair da cidade, evitando confusões. Então ele abandonou Alexandria e se exilou em Roma, onde permaneceu por 3 anos. O exílio de Atanásio em Roma foi frutífero, pois tanto os ortodoxos como os arianos tinham pedido ao bispo de Roma, Júlio, que ele desse seu apoio. Júlio propôs que outro sínodo reexaminasse as acusações contra ele, mas a Igreja Oriental recusou a intervenção romana. Os arianos se recusaram a participar do sínodo de Sárdica, que é Sofia,
em 343, que, presidido por Ósio de Córdoba, declarou que Atanásio era bispo legítimo de Alexandria e que Gregório era um usurpador. Mas, por causa da situação política, isso não significou que Atanásio poderia voltar para Alexandria. Porém, agora ele tinha o apoio da Igreja do Ocidente. Por fim, depois de uma longa série de negociações, Constantino I, que se tornou o único imperador no Ocidente depois da morte de Constante I, apelou a Constâncio II, que era o imperador do Oriente, para que permitisse a volta de Atanásio à sua cidade. Constâncio II temia uma guerra civil com o irmão, e por isso, mais uma vez, Atanásio pôde regressar a Alexandria em 346. Ao retornar à sua cidade, o povo recebeu Atanásio triunfalmente. As pessoas encheram as ruas para aclamá-lo como o confessor da fé. Diante daquela popularidade, seus inimigos não se atreveram a atacá-lo. Atanásio e a igreja de Alexandria gozavam um período de paz que durou 10 anos, durante os quais ele fortaleceu suas alianças com outros bispos ortodoxos, escrevendo numerosas cartas, vários tratados contra os arianos e se ocupando da evangelização da Etiópia e da Arábia. Porém, o imperador Constâncio II era ariano e estava disposto a se livrar de Atanásio. Olha mesmo, né, a política eclesiástica. Enquanto Constante I vivia, Constâncio II não se atreveu a atacá-lo. Não se atreveu a atacá-lo abertamente. Mas um motim da guarda imperial, liderada pelo usurpador Magnêncio, terminou com a morte de Constante I, em 350. Após esmagar a rebelião, Constâncio II passou a usar a força para obrigar todos os bispos a aceitar o arianismo, especialmente os do Ocidente. Além disso, o imperador fez de tudo para afastar Atanásio de Alexandria. Mandou concentrar na cidade todas as legiões disponíveis no Egito e na Líbia, pois temia que ocorresse um levante. Assim que as tropas se tornaram disponíveis, o duque siriano ordenou a Atanásio, em nome do imperador, que abandonasse a cidade. Atanásio retrucou, mostrando-lhe a velha ordem por escrito, em que Constâncio II lhe dava permissão para voltar a Alexandria. Disse ao duque que certamente havia um erro, pois o imperador não podia contradizer-se daquela maneira. Dada a resistência, o duque siriano mandou as tropas imperiais cercarem a igreja. Como Justo Gonzalez conta, este irrompeu de repente no templo, à frente de um grupo de soldados. A congregação formou um círculo ao redor dele e o protegeu, enquanto cantavam o Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. Atanásio se negava a fugir enquanto sua congregação não estivesse a salvo, mas em meio ao enorme tumulto, ele desmaiou. Os clérigos aproveitaram o momento para tirá-lo às escondidas da igreja e colocá-lo em segurança. Olha, né, o que Atanásio teve que enfrentar. No Instagram entrou a irmã Thelma Salles e a irmã Sara Daisy. Thelma e Sara, Deus abençoe. Nosso irmão Egnaldo também, Márcia, Santa Lei de Esperança, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos falando sobre Atanásio de Alexandria. Muito bem, continuando. Atanásio rumou para as regiões isoladas de Tebaída, refugiando-se entre os monges do deserto. As tropas imperiais procuravam por ele em toda parte, mas não conseguiam encontrá-lo. Os monges tinham meios de se comunicarem e cada vez que as tropas do imperador se aproximavam do esconderijo, Atanásio era transferido para outro. Foi nessa época que Atanásio escreveu a apologia de sua fuga, para defender sua atitude e tornar clara
sua posição. Por 5 anos ele viveu entre os monges no deserto. E durante este tempo a causa ortodoxa sofreu duros golpes. Constâncio II, que não disfarçava seu apoio aos arianos, morreu em novembro de 361. E a maior parte da igreja era ariana nessa época. Juliano o sucedeu como um novo imperador. Este, que se converteu ao paganismo, declarou a igualdade de culto e ordenou que fossem canceladas todas as ordens de exílio expedidas contra os bispos. Na verdade, o propósito de Juliano era que os arianos e cristãos se destruíssem mutuamente, enquanto ele tentava levar o império de volta às suas origens ou às suas raízes pagãs. Juliano passou a detestar Atanásio, pois em outras cidades a restauração do paganismo, ainda que lenta, estava em curso. Mas esta não avançava em Alexandria, porque o bispo da cidade, reforçando a união dos cristãos em torno das decisões do Concílio de Nicéia, fortalecia a igreja. Seu prestígio era tão grande que os programas de Juliano não tinham nenhum êxito. Atanásio se opunha abertamente aos intentos do imperador, e essa oposição contagiava o povo. Juliano desejava que Atanásio abandonasse não só Alexandria, mas também o Egito. Atanásio viu-se obrigado a voltar ao exílio em outubro de 362, já que a cidade não oferecia um esconderijo seguro. Decidiu, porém, permanecer no Egito, escondido novamente entre os monges. O reinado de Juliano não durou muito. Quando ele morreu durante uma campanha militar na Pérsia, em junho de 363, foi sucedido por Joviano, que tinha uma profunda admiração por Atanásio. Mais uma vez ele foi chamado do exílio, mas não pôde ficar muito tempo em Alexandria, pois o novo imperador requisitou sua presença em Antioquia, para que Atanásio o instruísse na fé cristã. De volta a Alexandria, tudo parecia indicar que a longa série de exílios tinha chegado ao fim. Porém, poucos meses depois, em fevereiro de 364, Joviano morreu. Enquanto Valentiniano I, no Ocidente, não quis entrar no debate, seu irmão Valente, sucessor de Joviano no Oriente, era favorável ao arianismo. Ah, meu Deus, que luta! Houve tumultos em Alexandria e Atanásio, temendo que o novo imperador culpasse por eles e promovesse uma matança contra os cristãos da cidade, decidiu se retirar mais uma vez para o deserto do Egito. Mas um novo edito permitiu que ele retornasse para Alexandria em 366. Em 367, por ocasião da festa da Páscoa, Atanásio escreveu para as igrejas sob sua jurisdição a Epístola 39, o primeiro documento oficial que arrola os 27 livros do Novo Testamento como canônicos. Há fontes da salvação em que aqueles que têm sede podem saciar-se com as palavras vivas que contém. Somente nelas está proclamada a doutrina divina, que nenhum homem acrescente nada a elas, nem delas se aposse. Atanásio permaneceu em Alexandria, pastoreando sua igreja até morrer em 2 de maio de 373, sendo sucedido por Dídimo, o cego. Ele não viveu para ver o triunfo final da causa a que tinham dedicado toda a sua vida. Ele passou 17 dos 46 anos de bispado no exílio. Mas quem lê suas obras perceberá que a convicção da justiça da causa ortodoxa era tão grande que ele sempre confiou que antes ou depois da sua morte, a compreensão do Senhor Jesus Cristo, como resumida no Credo de Nicéia, se imporia. Por poucos anos após sua morte, Gregório de Nazianzo referiu-se a Atanásio como a coluna da igreja. Pois, como C.S. Lewis escreveu, por sua defesa da doutrina bíblica sobre Cristo, Atanásio contra o mundo foi o seu
epitáfio. Atanásio contra o mundo. Sua glória não mudou com a passagem do tempo. Ele permaneceu. Esse foi o seu prêmio, enquanto aquela época, assim como todas as épocas, passou. Por sua obstinação férrea à verdade do Deus encarnado, Atanásio bem merece ser considerado como um dos maiores teólogos de todos os tempos. Esta foi, de forma breve, a história da vida de Atanásio de Alexandria. O que a gente aprende? É que ele é um homem de convicções. Apesar de perder seu posto várias vezes, apesar de viver exilado, apesar de combater o arianismo aí, né, no seu começo, hoje nós temos a vertente do arianismo entre a Testemunha de Jeová, que crê em Cristo como um Deus menor. Atanásio defendeu de forma lógica, inteligente, bíblica, a doutrina, né, da divindade de Cristo. Isso foi um grande legado que ele não se deixou esmorecer, ele defendeu até o fim, mesmo que isso custasse a sua própria vida. E isso é o legado que fica, defendemos a verdade, né, independentemente de quem estiver contra. A verdade acima de tudo, né? A verdade do Evangelho, a verdade do Cristo encarnado, do Cristo que é Deus, né, acima de qualquer doutrina humana. Espero que você tenha aprendido um pouquinho nesta tarde sobre a vida deste homem de Deus e que você possa estar aberto também a defender a sua fé. Ele começou, né, como diácono, começou como alguém que era até desprezado pela sua forma física, mas se mostrou um gigante, na realidade, um gigante da fé cristã. Que nada venha tirar as nossas convicções do Evangelho Bíblico e do Cristo que nós cremos. E Atanásio de Alexandria nos dá esse exemplo. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui para continuar falando de mais uma biografia para o nosso crescimento. Amanhã vamos falar sobre Basílio de Cesareia. Está aqui, Basílio de Cesareia. Quem é este homem, Basílio de Cesareia? Se você nunca ouviu falar, né, esteja conosco amanhã, neste mesmo horário que estaremos falando sobre ele. Esperamos que você tenha sido edificado e abençoado nesta tarde. Aí no Instagram. Hoje à noite é a transmissão. Quero convidá-lo hoje à noite para estar conosco no nosso culto da família, o culto devocional em família, de 8 às 9 da noite. Um abraço para Reginaldo Souza também, que diz a graça e a paz para todos os irmãos. Amém. Hoje à noite, o próximo encontro, de 8 às 9, se Deus nos permitir, amanhã de manhã, de 10 às 11, vamos continuar a leitura do Evangelho. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento sem Tua presença. Muito obrigado a Deus por tudo que nós escutamos e aprendemos nessa tarde, por esse grande homem de Deus. Nos ajuda, Deus, a sermos fiéis também naquilo que cremos, que não possamos desviar, ó Deus, em qualquer momento, ó Deus, das convicções bíblicas e teológicas do Evangelho de Cristo, e nos fortalece, ó Deus, para que a cada dia possamos te buscar cada vez mais. Guarda-nos, Senhor, livre-nos de todo mal e ajuda-nos, Pai Santo, em nossa pequena fé. É assim que oramos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.